No rádio, seguimos no YouTube da Auriverde Brasil. Cláudio, bom dia, seja bem-vindo. Ontem acompanhei o presidente integralmente ali no Inteligência Limitada do nosso amigo Vilela, trabalho espetacular do Vilela, que eu sou fã. Ele, quase uma hora, sozinho ali da bancada, na sequência chega o governador Tarcísio, né, para somar a bancada, num momento importante para todos. E nitidamente há uma preocupação com relação ao dia de hoje. Porque o que nós temos é uma perseguição. Nós temos hoje um tribunal político, meramente político, que tem um único objetivo, embora o presidente confie na justiça a gente tenta confiar, Cláudio. Mas nos homens que hoje estão lidando com a justiça no Brasil, eu não confio, infelizmente. E nós sabemos, Cláudio, hoje, que condenações como a da Débora, da mulher do batom, 14 anos de condenação, tantos outros inocentes condenados a 14, 15, 17 anos de prisão, condenações que estão sendo proferidas pelo Supremo Tribunal Federal para justificar a condenação do presidente Bolsonaro há 30 anos. Nós sabemos que estes inocentes, a exemplo do presidente Bolsonaro, que também é inocente, essas condenações estão sendo tratadas desta forma, dessa maneira, justamente para poder embasar a condenação de um outro inocente, repito, que é o presidente Bolsonaro. O presidente se manifesta em 16 pontos importantes, tentando mostrar mais uma vez, embora a sua defesa tenha feito um trabalho brilhante, na pessoa do doutor Paulo Cunha Bueno, que já conversou aqui conosco, e toda a equipe de advogados, toda a banca de advogados, entendo eu que é o presidente Bolsonaro, mais uma vez, tentando mostrar que não houve golpe, que não teve tentativa de golpe, que durante todo o trabalho do Fishing Expedition, da pesca probatória, nada foi encontrado contra ele, porque senão já estaria preso. A gente sabe disso. Mas, Cláudio, é um dia importante para nós. Bom dia. Bom dia, Alexandre Pitoli, os colegas todos da Auriverde, no Brasil e no mundo. Eu começo dizendo o seguinte: presidente Bolsonaro, o Brasil assiste que o senhor é um perseguido político que mantém sua honra, sua integridade. O Brasil assiste o calvário pelo qual o senhor está passando. O Brasil assiste a perseguição à sua família, seus filhos. O Brasil assiste com escárnio a maneira como os atuais donos do poder, do podre poder no Brasil, estão perseguindo sua pessoa. E perseguem sua pessoa porque o senhor personifica um brasileiro que não é corrupto. O senhor personifica um brasileiro que mantém coerência com a família, mantém coerência com a liberdade, mantém coerência com a sinceridade, mantém coerência com a honestidade. O Brasil acompanha o senhor, o Brasil apoia o senhor. A esquerda, as pessoas sem caráter, as pessoas sem honestidade intelectual, as pessoas que literalmente vivem seu pacto pessoal com o demônio, essas pessoas estão tentando cuspir no senhor, jogar pedras no senhor, estão tentando condenar o senhor, torturar o senhor. Fizeram isso com inúmeras pessoas na história da humanidade. O Brasil assiste hoje, e o mundo assiste hoje, essa perseguição política que fazem contra o senhor, presidente Bolsonaro. E a maior parte do Brasil não aceita isso. O STF põe lá snipers de segurança hoje. Esse STF que pôs snipers de seguranças quando era a época da posse da Rosa Weber, que eles adiaram do dia 9 de setembro para o dia 12, porque alegavam que as manifestações do 7 de setembro atrariam muita gente para Brasília e poderia pôr em risco a segurança do STF. Eles adiaram a posse da Rosa Weber, puseram dezenas de pessoas fazer a segurança do STF. Quando ocorreu o segundo turno daquela eleição presidencial, o STF de novo se cercou de sniper de segurança de barricadas. O STF agora, hoje, está fazendo isso. Mas o STF não fez isso dia 8 de janeiro. Todo mundo com vergonha na cara e honestidade intelectual sabe que o 8 de janeiro foi um teatro que a gente chama no direito de crime impossível. É impossível cidadãos com algodão doce, com batom, derrubarem um governo num domingo onde nenhum governante está presente. Do mesmo jeito que lá naquele dia Lula foi para Araraquara, no interior de São Paulo, numa viagem surpresa, rápida, que quebrou os protocolos,
Hoje, atentem brasileiros e atente presidente Bolsonaro. O Lula não está no Brasil, Alcolumbre não está no Brasil, o Hugo Mota não está no Brasil. Pacheco não está no Brasil. O Pacheco não está no Brasil. Arthur Lira não está no Brasil. Arthur Lira não está no Brasil. Ministros não estão no Brasil. Quem é que está hoje no comando do Poder Executivo do Brasil? A Janja não está no Brasil. Deixaram o Alckmin assumir hoje? Esse é o papel do Alckmin, aquele cidadão que assumiu como vice do Covas e que foi uma pessoa que personificava o PSDB, tomou uma puxada de tapete do João Dória e depois, de maneira surpreendente, virou vice do Lula, juntando-se ao Lula para voltar ao local do crime. Sabe-se que o Alckmin está aí para fazer que o Lula caia e para impedir que o senhor seja candidato em 2026, presidente. É um jogo do sistema. É Alckmin, Gilberto Kassab, Michel Temer, Alexandre de Moraes, controlando esse país. Nós, o povo brasileiro, não suportamos. O senhor elencou 16 itens na sua Carta à Nação. O senhor elencou itens que a gente vem repetindo, vem tendo ciência. Mas nós sabemos que o julgamento lá é um julgamento político de um órgão o qual o presidente Luiz Barroso falou. É um órgão político. Nós sabemos que o Zanin vai rasgar hoje toda a história de advogado de defesa do Lula e amigo pessoal do Lula, que o presidente citou que o Zanin é advogado do Lula. O Lula declara, Zanin é meu amigo pessoal. Então o juiz amigo pessoal e advogado do Lula é quem vai rasgar a história. Peguem dezenas e centenas de páginas que o Zanin escreveu em defesa do Lula, tudo se aplica com muito mais coerência ao senhor presidente Bolsonaro. Nós sabemos que o julgamento é político, é vergonhoso. Vão receber a denúncia hoje. Estão com medo do Brasil. E aí eu falo em meu nome, presidente. Brasileiros, vamos entupir as mídias sociais durante dias e semanas. Vamos massacrar nas mídias sociais. Não precisa xingar as pessoas do Supremo, não. A exposição, a humilhação deles, de um povo se levantando e se manifestando na praça pública, na ágora das mídias sociais, é um caminho importante. Porque o Supremo virou uma suprema vergonha nacional. É um partido político. Cláudio, irei decepcioná-lo. Por favor, Pitório. Fonte quente. O Supremo Tribunal Federal hoje, e não sou Daniela Lima não, hein? Não estou conversando com ninguém. Não, você tem que pegar um celularzinho e falar assim, a fonte do Supremo. Eu conversei aqui, com a assessoria, conversei com o Barroso, com a assessoria do Barroso, do dia ela deu uma escorregada, né? Aquela escorregada dela foi boa, né? Eu conversei aqui com o Barroso, com a assessoria do Barroso, eles, do Supremo Tribunal Federal, estão contando, acredite se você quiser, é sério o que eu estou dizendo. Eles estão contando que não haverá comoção nacional. Diante de todo o processo, vamos provar para eles da celeridade, ouça o que eu estou dizendo. Diante da celeridade, de todos os abusos, de qualquer romper com a Constituição que eles já estão promovendo há tempos, acredite em mim. O jogo é jogado, eu vou até onde eu posso, tá? Eu vou até onde eu posso. E vou até onde eu posso hoje. Quem sabe amanhã eu consiga avançar um pouco mais em informações que vão chegando de um bastidor sórdido, sujo, e como seu cruel. Humilde advogado que defende nesses casos, vá até cada passo que é possível. Exato. Para podermos ter o elemento de defesa acreditando que existe o Estado e um processo legal. Mas o que eu vou lhe dizer... O Supremo Tribunal Federal hoje, e estes que vão para o julgamento do presidente Bolsonaro, acreditam que não haverá comoção nacional diante de uma eventual condenação que pode chegar a 20 anos, falam em 28, falam alguns em 20, e por não contar com a comoção nacional, eles estão se sentindo cada vez mais corajosos do ponto de vista do esticar, do romper com a corda. Eles estão se sentindo tranquilos com relação ao que está acontecendo. Essa situação de hoje, do ponto de vista da contratação de mais seguranças, né, de todo o aparato de segurança, mostra como são hipócritas. Porque eles sabiam do 8 de janeiro, haviam mensagens da ABIN,
mais de 30, 33, salvo engano, né? Pro G. Dias e também para outros dos poderes que aí estão. Então isso é hipocrisia pura. Hipocrisia pura. Crime de omissão, prevaricação. A Rosa Weber, na minha opinião, deixou de cumprir o dever dela, que era proteger o Supremo Tribunal Federal. Ela está em casa hoje, cara. Você acha que ela está ligando para nós? Ela está em casa. Né? O que eu quero dizer é o seguinte. Brasileiro, outro dia já até mencionei aqui, aquele documentário que trata de Churchill, né? O Churchill em guerra. E naquele documentário, Churchill vive um desafio, em especial diante dos ataques aéreos da Alemanha, que foram 57 noites de ataques consecutivos à capital inglesa. Naquele momento, salvo engano, 20 mil mortes, números absurdos, de uma sequência de ataques que foram promovidos pela Alemanha, e Churchill conseguiu fazer, mesmo diante daquilo, com que seu povo permanecesse mobilizado e disposto a lutar. Imagine você, 57 noites com ataques aéreos, bombardeios, sua casa destruída, sua história destruída, familiares mortos nos ataques. Tendo que se esconder nos porões para se proteger dos ataques antiaéreos. Imagine você. Agora imagine você, uma liderança como Churchill, conseguiu fazer que mesmo depois da moral destruída, história destruída, famílias dizimadas, o inglês ainda tivesse disposição para lutar. Por que eu estou tratando desse ponto? Porque o que mais me deixa preocupado no Brasil é uma sensação de que não há uma relação empática. E isso acontece já há bastante tempo. Vou justificar minha fala. Em algum momento soltaram o Lula. Em algum momento, o impeachment da Dilma foi fracionado e ela foi mantida elegível. Mantiveram Dilma elegível. Foi candidata ao Senado em 2018, depois do impeachment em 2016. Em algum momento agora, descondenaram a turma aí da Lava Jato, as multas, né, foram canceladas, anuladas, as condenações também. O brasileiro passou a aceitar, e a gente só está tomando no nariz, consecutivamente já há bastante tempo, porque em algum momento a gente não foi para a rua, em algum momento a gente não se manifestou, em algum momento a gente fez com que essa porcaria chamada OAB, hoje eu digo OAB, absorvente íntimo, tem função na sociedade. OAB não tem. OAB não tem função na sociedade, a não ser para servir os interesses de quem lá está, lá em cima da ordem. De resto, OAB tem função na sociedade, OAB não. Mas onde nós erramos? A nossa Constituição, onde nós erramos, nós, Cláudio? Advogados, somos milhares de advogados que não aceitamos a inércia da nossa OAB e do nosso Conselho Federal da OAB. Tá bom. Não aceitamos. Então tá bom. Só que aí eu vou para cima dos advogados, então, perguntando o seguinte. Tá, vocês não aceitam, mas estão lá. Lá onde? Na OAB. Mas não dá para sair da OAB. Não, mas como é que não se revolta? Como é que não há uma mobilização e fala assim, não vamos pagar a porra da anuidade, que é uma facada. Não, nós não vamos aceitar isso. Sabe o que acontece, Cláudio? O aceitar está fazendo com que a gente chegue aqui. É o aceitar sem indignação. Porque assim, uma coisa é você falar, tá errado a OAB. Tá errado. Isso é simpático. Você está sendo simpático ao tema. Agora, e a empatia da classe? Que tem que se unir, Cláudio. Por exemplo, tem promotor puto comigo e faz parte do jogo. Quando eu digo, nós estamos sendo aí achicalhados, nós estamos sendo aviltados, nós estamos pressionados, nós temos não sei o quê. Tá bom, vocês estão se revoltando contra? Não, nós estamos aceitando o que estão fazendo conosco. Então, paciência. Paciência. Nós estamos, por exemplo, Cláudio, a Abrage, Associação Brasileira do Jornalismo Investigativo, agora está defendendo a repórter da Folha. Parabéns. Pergunta se em algum momento a Abrage tentou me defender do ponto de vista do trabalho que eu desenvolvo. Não. Eu me sinto representada por essa porcaria? Não. Então eu não pago associação, não pago nada.
eu não pago a ESP, eu não pago nada. Por quê? Não me representam. Eu não faço parte disso. Se eu fizesse, Cláudio, estaria mordendo uma graninha aí de anúncio, pô, legal, mas eu não faço parte. O que eu estou tentando mostrar é o seguinte, Cláudio, esses caras do Supremo Tribunal Federal hoje não estão contando com a comoção porque o brasileiro demonstrou não se comover. O Clezão morreu. Tá bom. É uma vida. É um pai. É um esposo. Foi embora. Não voltará. O que aconteceu no Brasil? Me diz, o que aconteceu no Brasil? O que mudou depois da morte do Clezão? Nada. 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 Nós não temos indignação com altivez. Nós não temos a possibilidade. Vamos agora para a Paulista, vamos lotar na Paulista. Ok, precisamos. Precisamos. Inclusive, para aumentar o que conseguimos em Copacabana e demonstrar a nossa força. Porque eles estão usando o resultado de Copacabana para avançar nos ataques. Nós precisamos nos indignar. E mobilizar. Mobilizar, comover, trazer e dizer o seguinte: ô advogado, você tá puto com a AB? Reaja, bicho. Reaja. Você tem que reagir. Você tem que montar um grupo e falar assim: a gente não vai mais pagar a ordem, a gente vai ter que ter uma reunião com o Beto Simonetti, a gente quer dizer o seguinte: o Prerro tem tudo, né, da OAB e nós aqui que pensamos diferente não temos nada. A gente tem que começar a reagir, cara. Sabe por quê? Tá ficando fundo demais o buraco. E aí nós precisamos que nossas lideranças, vamos pegar, nós temos vários advogados que já são deputados. Eles têm o voto do povo, têm a OAB e têm a posição. Eles têm que criar momentos de liderança para a gente poder aderir. Isso é necessário. Faltam lideranças que conduzam seus segmentos para enfrentamento mobilizado e correto. Porque a gente sabe que bandido inventa maneira de mobilizar para transformar em black bloc e ser condenado. Bem, então precisamos de lideranças. E nós temos advogados liderando a gente, precisamos unificar isso aí. Concordo com você. Nós precisamos fazer isso nas várias classes profissionais. Exato. Concordo. Porque fica muito fácil eu falar assim, ó, eu estou revoltadinho, mas eu pago a Abrage, pago a ESP, pago a BET, pago as... Eu não pago ninguém. Porque eu não concordo com o que os caras fazem comigo. Os caras não me representam. Então eu não pago nada nem ninguém. Porque ninguém me estende a mão quando eu estou fudido. Ninguém me estende a mão. Quando eu estou arrebentado, ninguém fala: porra, o Pittoni lá está se ferrando lá, porque agora os caras estão perseguindo. Vem cá, meu. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Tudo pau mandado, a gente sabe disso. Não, eu sei, mas eu preciso fazer minha parte. Concordo, estamos buscando. Eu não posso aqui falar assim, eu sou... Por exemplo, ontem eu ouvi um comercial na rádio do governo federal. É obrigatório, porque isso aqui é uma concessão pública, que é o comercial do Ministério da Defesa para alistamento militar. Esse comercial eu tenho obrigação de veicular gratuitamente na programação, porque a emissora é uma concessão pública. Mas na hora que eu ouvi na rádio, governo federal, União, Reconstrução, liguei na hora para a rádio. Falei, que porra é essa? O que a gente está veiculando? Não, Pittoni, isso aqui é obrigatório lá da concessão. Por quê? Porque dias atrás, a SECOM mandou uma autorização de veiculação para mim, sabe de quantos reais? Não tem nenhum problema em dizer, R$ 1.900. Ou seja, se diante o que é uma autorização de veiculação, comprar espaço aqui a SECOM do Sidônio e a SECOM do Lula, R$ 1.900. Isso faz a diferença para mim? É claro que faz. Eu aceitei? Não aceitei. Por quê? Porque eu não posso me entregar por R$ 1.900. Não me entregaria por nada, aliás, para essa turma. Exatamente. Mas eles têm que entender o seguinte: eles não vão me destruir por R$ 1.900 e por nenhum dinheiro. Mas eles fazem isso com todo mundo. Para daí eu falar assim, porra, peguei R$ 1.900, vou ficar quietinho agora. Estou precisando dessa graninha aqui, meu. É o salário de alguém que eu vou pagar aqui, é uma quantia que eu pago lá. Isso aqui é uma empresa. Só que é uma empresa que precisa permanecer coerente diante daquilo que se propôs a fazer. Mesmo com todas as dificuldades. Só que nós estamos engolindo, sem se indignar. E tudo que a gente pode fazer mediante a nossa indignação está garantido na Constituição. Não tem nada de errado. Não estou propondo nada armado, nenhuma guerra civil, nenhum levante. Eu estou propondo indignação. Por isso que eu citei que o primeiro momento é a mobilização pelas mídias sociais. Só que, sim, concordo contigo. Inundar as mídias sociais. Mas, Cláudio, o que eles estão contando... É a ausência de. É sem comoção. Em algum momento alguém vai chorar a condenação do presidente Bolsonaro, que eu desejo que não aconteça, é claro, mas a gente sabe o que está desenhado.
A Já gente está sabe... feita, como o próprio Zanin disse quando fez um recurso contra o julgamento do Lula, que subiu para a segunda instância, após condenação em primeira instância pelo Sérgio Moro, e o julgamento foi pautado para 100 e poucos dias depois, o Zanin falou: um julgamento pautado para ser julgado pelos desembargadores do TRF4, apenas 100 e poucos dias depois, o Zanin falou: demonstra que a sentença, o acórdão de condenação já está pronto. O Zanin falou. E o Zanin, presidente da primeira turma, pautou o recebimento da denúncia do Bolsonaro para 30 dias, menos de 30 dias depois. Por quê? Usando as palavras do Zanin, demonstra que o acórdão, a decisão está pronta. É uma decisão política. Por isso que o Zanin está rasgando a história do Zanin. Mas a história do Zanin é essa história. É o cara, eu sou sócio do Lula, o Lula é meu amigo, eu virei... O Zanin é genro, o Zanin é muito ligado ao Lula há muito tempo. Então, nós sabemos que a decisão está pronta e politicamente eles estão divulgando para todo lado. Mas, ô Cláudio, a decisão está pronta, mas temos que nos manifestar. Sem medo de decidir, porque hoje nós temos um povo que não tem comoção, empatia, indignação. Veja... Eu acho que tem, falta mais liderança para isso. O caso Débora está o famoso tem, mas acabou. Então, mas o caso Débora está inundando as mídias sociais, não está? Não inundou de sexta para agora? Cláudio, o cara, ele espera no ponto de ônibus, todo dia o ônibus não passa lotado, destruído, pneu careca, não tem, o motorista é puto porque ganha pouco, tal, não sei o quê. Há uma mobilização. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, em todos os níveis da sociedade, aí sim. Em todos os níveis da sociedade, eu concordo. A gente vai aceitando se ferrar. A gente vai aceitando, a gente vai aceitando. Pode ir daí, vai aí. O ônibus não passa no horário, falta água na torneira, mas tá bom, faltou água na torneira. Então falta água na torneira. Meu filho tá brincando aqui na rua, dividido espaço com esgoto. Mas o cara, mas não tem saneamento. Então a gente tá aceitando já há algum tempo. Concordo. É tempo de comoção. Se eles estão nos provocando do ponto de vista assim, não há comoção e vamos avançar, é tempo de se comover. E o que é se comover? É ter uma relação empática com o negócio. Simpatia... O inferno está lotado de simpáticos. É um povo que age como gado, realmente, que obedece, que tem a... Não dá mais. O povo tem que se mobilizar, concordo. Não dá mais. Plenamente. Olha, o AB é uma bosta. É uma bosta. O AB é uma... Veja, para mim não serve para bosta nenhuma, hoje. Desculpa, mas a realidade é essa. Tá bom. Quem se indignou?